Hey amigos, como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez eu gostaria de fazer uma análise da empresa GPC Participações. Análise contábil, isso aqui não é recomendação de investimento, não me responsabilizo por qualquer coisa que você faça, certo? Estou só dando opiniões pessoais, ok? Então vamos para o resultado da GPC. Eu gostaria de comentar também contexto operacional, contar um pouquinho da história da empresa. Eu vou tentar ser o mais breve possível, né? Mas se você não conhece, você já vai conhecer, certo? Então, a GPC ela é uma holding diversificada, certo? Nesse sentido, ela tem duas áreas na indústria. Ela tem a área de indústria química, que é a maior parte, né? Mais de 50% da receita, e a área de aço, certo? Na área química, ela tem a GPC Química, que detém participação na Metanor do Nordeste, que detém participação na Copenor. Essa Copenor ela atua na comercialização de químicos, né? Comercialização e produção de químicos. E na área de aço ela tem a Apollo Tubos e Equipamentos, que detém 100% da Apollo Tubulares. São duas empresas diferentes, uma detém a outra, porém uma faz uma coisa e outra faz outra coisa. Vou mencionar logo em seguida. Um outro ponto que eu li no livro hoje é que toda análise tem vieses, certo? Toda análise vai ter algum viés. E o viés já começa pela empresa escolhida para fazer alguma análise, algum comentário, né? Assim que a gente vai analisar a empresa, a gente já tem algum preconceito, certo? E por que a gente escolhe a empresa, né? A gente não escolhe aleatório, né? Eu não cheguei na GPC aleatório. Tem ações da empresa? Eu tenho. Então tá aí o meu viés, certo? Considere isso na minha análise. Como você deveria considerar na análise de qualquer pessoa que faça recomendação. Eu não estou fazendo recomendação, mas tem pessoas que fazem recomendação, que são pessoas que trabalham em corretora. Então você deveria também pensar nisso. Qual é o viés aqui, né? Então, continuando aqui no contexto operacional, a GPC Química produz resinas termofixas para a indústria de painéis de madeira reconstituída, MDP e MDF, e a fabricação de formol. Então, o que são essas resinas, né? Meio que as empresas de móveis que vão fabricar móveis de MDP e MDF, que é um tipo de madeira reconstituída, não é móvel de madeira maciça. Eles tritura a madeira, mistura com a resina, cola tudo e faz um móvel. E a fabricação de formol também. Então, ela está na indústria química. Continuando, Apollo Tubos e Equipamentos. O objetivo dela é atuar no mercado de aço no geral, em especial na construção de tubos para a construção civil e setor automobilístico. Já a Apollo Tubulares, ela fabrica tubos de aço especiais para o setor de petróleo e gás, né, para o setor de óleo e gás, porque um tubo que você constrói para colocar, para passar água não é o mesmo que você constrói para passar gás, sabe? Tem toda uma série de regras. A Metanor é uma holding em parceria com a Petrobras e o único objetivo dela é manter participação em outras empresas. No caso, ela mantém a participação na Copenor. E a Copenor comercializa metanol e derivados dele, como a produção de formaldeído e hexametilenotetramina. Sobre metanol, né, a empresa atuava na produção de metanol para uso próprio, porém em 2013 ela interrompeu a produção devido ao alto custo da produção do metanol no mercado nacional. Eles estavam tendo margens cada vez mais baixas, então era mais viável encerrar a operação e passar a trabalhar com metanol importado, certo? E pode ser um risco, né? Você precisar de insumos sensíveis a câmbio que são importados, né? O metanol, ele é um álcool, né? Só que ele é um álcool muito mais forte. Ele é usado também na produção do biodiesel. Se eu vi num vídeo do Manual do Mundo, cê é louco. Era para eu comentar também da recuperação judicial, mas eu esqueci de pôr o slide. Mas eu vou fazer um breve comentário, né? A empresa entrou em recuperação judicial ali em 2013, ou foi em 2016, mas ela teve todo um processo de cumprir uma série de exigências dos credores, porque ela meio que pegou empréstimo, fez investimentos, os investimentos não renderam o que a empresa precisava dar de rendimento, ela não conseguiu pagar o juro, ela teve que entrar com recuperação. Porém, dentro do quarto trimestre de 2020, o juiz homologou a saída da empresa da recuperação judicial. Então ela não está mais em recuperação judicial. Agora, quem pegou a empresa enquanto ela estava em recuperação judicial foi uma pechincha. Eu não estava na empresa. Comentário breve do resultado, tá aqui o gráfico na tela. É para ver que
a receita da empresa ela tem se mantido quase que constante, com um pouco de crescimento, né? Já o lucro, ele tem melhorado. No geral, pode-se dizer que ele tem melhorado. Mas aqui o lucro do segundo trimestre está muito alto, impactado por um saque de depósito judicial, que entrou como lucro. Mas logo aqui eu corrigi, e esse aqui é o lucro líquido ajustado. Cerca de 6 milhões de reais. Já no terceiro trimestre eles fizeram cerca de 21 milhões de reais de lucro líquido, certo? Isso aqui já é o lucro depois do juro, depois do imposto, é o lucro líquido, é o final, depois dos investimentos, lucro líquido. O EBITDA é maior. Fluxo de caixa, como foi o fluxo de caixa acumulado? Acumulado do começo do ano até o terceiro trimestre de 2020. Foi uma geração de 106 milhões 145 mil de caixa líquido de atividades de operação. Um caixa de atividade de investimento de 12 milhões negativos e um caixa de atividade de financiamento de 58 milhões negativos, além do aumento de caixa de 34 milhões. O que isso mostra? Isso mostra que a empresa está pagando dívida e fazendo investimento. Óbvio que ela não está fazendo tantos investimentos como espera-se, né? Mas ela está pagando a dívida, ela saiu de recuperação judicial, ela está parando de usar a antecipação de recebíveis, ela está tendo menos pagamento de juros. Então, a perspectiva para longo prazo é uma melhora no lucro líquido. Aqui eu tenho o EBITDA não ajustado acumulado, né? 157 milhões e 300 mil reais e uma conversão de caixa de 0,67 vezes. Passando aqui para o balanço patrimonial simplificado. Copiei o balanço, só as partes mais importantes. Estão em evidência aí dois itens do ativo circulante, que é o caixa e os estoques. Então eu fiz uns cálculos da liquidez corrente, seca e imediata. Qual foi o resultado? Liquidez corrente, ela tem uma liquidez corrente de 1,62. Isso significa que os bens do ativo circulante cobrem os bens do passivo circulante com sobra de 62%. Liquidez seca é o ativo circulante menos os estoques dividido pelo passivo circulante. Liquidez seca está em 1,21. Então, mesmo que a empresa, vamos supor que a empresa não vá depender do estoque para pagar o passivo circulante, ela pagaria com sobra de 21%. Já a liquidez imediata considera somente os caixas, sem os recebíveis de clientes e os estoques. É só caixa equivalente dividido pelo passivo circulante. Dá 0,21. Normalmente toda empresa tem uma liquidez imediata baixa, certo? Mas isso aqui mostra o quê? Que ela depende de receber dos clientes a prazo, né? Provavelmente a empresa vende muito mais a prazo do que à vista, o que resulta numa liquidez imediata menor. Mas se ela casou direitinho os prazos e dá menos prazo para os clientes do que tem que pagar para os fornecedores, não tem problema, né? O que você não pode dar mais prazo para o cliente do que o fornecedor te cobra e do que você tem a pagar para funcionário, dívida, etc. Você tem que casar o caixa, entendeu? Por isso que é importante o orçamento de caixa, para isso também. Então, o que temos de destaques, né? Redução constante da alavancagem financeira ao longo do ano de 2020. Ela está agora com uma alavancagem financeira de 2,1 vezes, certo? Então, a dívida representa 2,1 vezes o EBITDA da empresa. Isso é muito bom. Outro destaque, já comentei a saída da recuperação judicial durante o quarto trimestre de 2020 e bons indicadores de liquidez. E com a saída da recuperação judicial, a empresa poderá buscar por linhas de financiamento a longo prazo para cumprir seu cronograma de investimentos. A empresa tem investimentos planejados. Aqui é uma pequena citação do release do terceiro trimestre de 2020, né? Falando aqui um pouco da receita, de como que aumentou no terceiro trimestre de 2020 em relação ao terceiro trimestre de 2019. Isso aqui significa o que mesmo? Deixa eu dar uma olhada qual que é a porcentagem aqui na calculadora. Estamos lidando aqui com um aumento de 32,52% na receita líquida da empresa, ou seja, a receita líquida está em crescimento. Tanto que no release ele diz, né, que o setor de MDP e MDF se encontra a plena capacidade de produção, que o nível da produção do setor de MDP e MDF busca atender o mercado interno
de móveis, ou seja, produção de móveis, e o desempenho do mercado de móveis é 8% superior ao período que antecede a pandemia de Covid-19. Então, estamos aqui com a demanda aqui por resinas que vão ser utilizadas nessas produções. Sobre investimento, está aqui que a companhia percebeu altíssima demanda pelos seus produtos, o que gerou necessidade de aumento na capacidade produtiva. Então, mesmo que a empresa tenha continuado aumentando a capacidade produtiva em 60% nos últimos anos, ela começou um novo investimento para produzir mais resinas termofixas. Então, será um investimento de 25 milhões de reais nos próximos meses. Isso foi no terceiro trimestre de 2020. Adicionando mais 160 mil toneladas por ano na capacidade de produção de resinas, né? E eles estão dizendo aqui que eles buscam antecipar a demanda pelos produtos. O que mostra o quê? Que a empresa está em crescimento. Minhas conclusões. Não corre risco de quebrar a curto prazo. Histórico recente de lucros e crescimento da demanda de produtos, ou seja, histórico recente de lucros. Não estou falando do passado da empresa, da recuperação judicial, etc. Estou falando que ela tem dado lucro de 2018 para cá e que a gente tem que acompanhar. Ela está com a expectativa de crescimento de receita? Está. Então a gente tem que vigiar a empresa, acompanhar, ver como vai ser o quarto trimestre de 2020 e ver como que vai ser. E aí vocês decidam se vão investir ou não na empresa. Eu não estou fazendo aqui uma recomendação, estou mandando vocês olharem, né? Cada um deve fazer sua própria interpretação. Tem também esse site muito da hora, Simple Wall Street, né? Ele faz uma análise das empresas, ele é bem bacana, assim. Ele fez uma expectativa de valuation da GP, porém eu acho que a expectativa deles está um pouco exorbitante, né? Porque eles fazem essas expectativas levando em consideração uma previsão de fluxo de caixa livre em 10 anos, mano. Então eles trazem o valor do fluxo de caixa de 10 anos para valor presente, e aí eles estipulam o valor por ação que deveria estar valendo a empresa. E saiu aqui R$ 121. Né? Segundo aqui o Simple Wall Street, mesmo assim, eles dizem aqui que não se responsabilizam por nada, né? Então aqui tem muitos indicadores aqui sobre a GP Investimentos e tal. Aqui mostra aqui, ó, o retorno sobre patrimônio líquido está em 37,5%. Eles dizem que a média na indústria é 11%, mas porque a GPC ela é uma companhia de indústria e comércio, não só do setor químico, mas também do setor de aço. Então a gente tem que ficar de olho nisso, né? Retorno sobre capital empregado, saiu aqui 13%. Retorno sobre ativo, 14%, né? Maior do que a média da indústria, o que ele está dizendo aqui, o site Simple Wall Street. E aqui ele mostra que a posição financeira está positiva, tanto no curto prazo como no longo prazo, que é aquela coisa da liquidez corrente que eu falei. E aqui é um cálculo, né, com a dívida, né, em vermelho e o patrimônio líquido em azul. E ele sai aqui dizendo aqui que a dívida representa 41,4% do patrimônio líquido. Diz que a dívida é considerada alta para o ramo da empresa, mas que o débito é completamente coberto pelo fluxo operacional de caixa, né? O pagamento de juro e parcelas da dívida. Então, estaria a empresa numa situação tranquila, né? Esse site é bem legal, né? Mostra muita coisa. E a GP Investimentos está pagando dividendos, mas o dividend yield da empresa é de 0,35%, né? A taxa de pagamento de dividendos não é boa, né? Assim, é meio... Tem empresa pagando mais, né? Tem empresa que paga 5%. TRPL4, se não me engano, pagou 5% de dividend yield, né? Mas, assim, a expectativa que as pessoas têm é de crescimento futuro da empresa, por aí vai. Mas vamos avaliar, né? E aqui eles dão a avaliação final: ó, valor, futuro, passado, saúde e dividendo, né? Dividendo ficou bem ruimzinho a empresa aqui, né? Ficou bem ruimzinho em dividendo e em futuro, porque tem muitas coisas que não tem como a gente prever, né? E eles revelam aqui o tipo de risco, né? Alto nível de dívida e alta volatilidade nos últimos 3 meses. A GPC é uma empresa volátil. Mas vamos por esse vídeo, é isso. Eu queria falar uns 10 minutos só, já deu 18 minutos aqui. Inscreva-se no canal, deixe seu like, tem aí na tela de fundo alguns vídeos recomendados. Talvez sobre a GP, talvez os meus vídeos mais recentes. E por enquanto é isso. Tchau, tchau.